dia 10 de novembro de 1920, explodiu no Rio de Janeiro, antiga capital do Brasil, um dos muitos motins populares da história da República Velha. A revolta da vacina tem em sua aparência o combate dos setores mais pauperizados da classe trabalhadora à obrigatoriedade da vacina contra a varíola. Mas em sua essência, as motivações eram muito mais profundas e complexas que um negacionismo dos pobres à ciência, como gosta de vender a historiografia burguesa. Na atualidade, em meio à pandemia da Covid-19 e uma grande demanda por vacinas, temos que conviver com elementos reacionários, tão degenerados que chegam ao ponto de defender a medieval teoria da Terra plana e a divulgar criminosamente campanhas anti-vacinação, como parte de seu sórdido obscurantismo, em uma clara demonstração da falência material e filosófica desse sistema. Mas quais são os precedentes desse motim? Por que ele não pode ser considerado como uma simples revolta anti-vacina? O que estava por trás das políticas sanitárias do governo da época? Afinal, o que foi e como terminou a revolta da vacina? Você está ouvindo o podcast da esquerda marxista. Saudações, camaradas! Meu nome é André Mainardi e está no ar a partir de agora o 32º episódio do podcast da esquerda marxista, seção brasileira da Corrente Marxista Internacional. Como primeiro convidado do ano de 2021 para nos fazer uma exposição sobre a revolta da vacina, eu tenho o prazer de receber novamente o camarada Chico Avis, graduando em História, pesquisador da questão agrária no Brasil do século XX e militante da esquerda marxista. Saudações, Chico! Olá a todos que nos escutam em mais um fundamental episódio do podcast da esquerda marxista. E obrigado ao camarada André por mais um convite. A gente vem sempre reforçando que a história oficial do Brasil ela é escrita pelas classes dominantes e com um único objetivo de ocultar a luta de classe. Então, a nossa tarefa é de fato divulgar, a partir do materialismo histórico, as manifestações da classe trabalhadora, como a gente vai fazer no episódio de hoje sobre a revolta da vacina. Chico, em vários episódios da primeira temporada, a gente se dedicou a explicar o que foi o período da República Velha e por que ele foi tão prolífico em revoltas e revoluções. Na verdade, a nossa primeira república manteve o poder na mão das grandes oligarquias, do grande latifúndio e foi incapaz de cumprir as mínimas tarefas democráticas de um regime republicano burguês. Com isso, a classe trabalhadora, em um momento em que consolidava as suas organizações tradicionais e atingia sua maturidade política, se lançou, nesse período histórico, em grandes lutas contra a classe dominante. Para iniciar o nosso papo de hoje, camarada, traça pra gente um perfil das condições sanitárias do Brasil do fim do Segundo Império a esses primeiros anos da República. Perfeito, André. Então, se em 2021 nós já vivemos essa condição miserável da situação sanitária do Brasil, imaginemos no segundo reinado e também nos primeiros anos da República Burguesa. Então, para que a gente possa entender essa revolta de 1904, a gente tem que voltar pelo menos a 1850, onde o Brasil já vivia uma outra doença que varria de morte a população, que era a febre amarela. Essa doença causada pelo Aedes aegypti provocou um surto no país, nessa segunda metade do século XIX, fazendo inclusive o Pedro II fugir do infectado Rio de Janeiro para Petrópolis, já que ele estava receoso em ser contaminado na capital, onde as massas morriam do vômito negro, como era conhecida a doença. Ela inclusive afetou economicamente o país, porque isso atuou como um freio nas embarcações europeias, onde em seus países, no velho continente, faziam publicidade contra o desembarque nos portos brasileiros, então eles deveriam ir diretamente para Buenos Aires, por exemplo, para que não corressem o risco de ser infectados no Brasil. Essa doença ela vai ultrapassar o processo republicano
de 1889 e vai persistir, na verdade, até que a figura do Oswaldo Cruz surja na história sanitária do nosso país. Chico, já que você mencionou, Oswaldo Cruz é uma figura central nesses acontecimentos, mas quem foi esse médico? Fala um pouco sobre as suas campanhas sanitárias excêntricas e como a população, principalmente da antiga capital, Rio de Janeiro, lidava com elas. Bom, Oswaldo Cruz foi um paulista nascido em 1872, que estudou na França com grandes sanitaristas internacionais, acabou ganhando muita fama e foi convocado pelo terceiro presidente civil do Brasil, o Rodrigues Alves. Quando o Rodrigues assumiu o poder em 1902, ele já tinha perdido uma filha para a febre amarela, doença do século passado. Então ele tinha como objetivo até pessoal, nas próprias palavras, sanear o Brasil e obviamente em especial a capital, Rio de Janeiro. Então a composição do governo do Rodrigues Alves teria o Oswaldo Cruz como essa peça fundamental, tornando então esse, podemos dizer, o patrono burguês da saúde pública. Então, assumindo o cargo, o sanitarista, o Oswaldo Cruz, ele bradava para todos os cantos que se ele não extirpasse a febre amarela da vida nacional, como se dizia naquele período, principalmente num prazo de 1 ano, ele deveria ser fuzilado pelas tropas do Estado burguês. De fato, o Rodrigues Alves não precisou fuzilar o Oswaldo Cruz, porque, como nos mostra a história, ele deu fim a essa doença, pelo menos naqueles períodos. Então, o que você fala das políticas extravagantes, sanitaristas do Oswaldo Cruz, a gente pode relembrar das brigadas mata-mosquitos, como eram conhecidas, que, por exemplo, invadiam as casas das pessoas, principalmente nos bairros mais precários, nos bairros operários, nas residências dos trabalhadores, para combater os mosquitos, que faziam, então, traziam, melhor dizendo, a febre amarela. Outra doença que assolava o Brasil naquele período, no início do século XX, era a peste bubônica, uma doença do período medieval, que era transmitida pelas pulgas dos ratos. Então, para combater essa doença, Oswaldo Cruz ele teve a grande ideia de iniciar a campanha do caça aos ratos, como ficou conhecida, onde o governo pagava em moedas por cada animal morto que era entregue pelas pessoas nos postos de saúde. Então, essa campanha gerou, inclusive, uma curiosa saída da população mais pobre para que se ganhasse um dinheiro extra no cotidiano. Algo que muitos brincam que é coisa de brasileiro, mas é saídas que os trabalhadores veem para tentar sobreviver. E essa saída se deu com a criação de ratos por algumas pessoas nas comunidades mais pobres do Rio de Janeiro, por exemplo, onde se vendiam os ratos para que se matasse e entregasse ao governo. Então, de qualquer maneira, o Oswaldo Cruz obteve sucesso com as suas autoritárias, isso não pode ser deixado de ser dito, e também exóticas campanhas sanitaristas, não só no Rio de Janeiro, na capital, mas também em outras cidades, principalmente cidades portuárias, como era Santos, muito importantes, e que também tinha essa gama de doenças ali que estava afetando a população. Então, junto dessas duas jornadas contra doenças infecciosas, desde o final do Império até o começo da República, outro devastador surto, que vai gerar a revolta da vacina, é a varíola. A varíola foi introduzida no nosso país pelos europeus, com a doença trazida a partir do processo de colonização. A primeira referência que é feita a ela é pelo José de Anchieta, famosíssimo, em 1561. E a primeira epidemia registrada pelo governo naquele período enquanto colônia é datada de 1563. Então a vacina contra a varíola ela foi desenvolvida por um inglês, o Edward Jenner, já em 1796 e chegou no Brasil no século XIX, em 1804, recomendada inclusive pela portuguesa durante o século XIX. Mas foi somente esse surto do início do século XX que vai gerar então a vacinação obrigatória, e que essa pauta vai de fato entrar na ordem do dia do governo republicano. Essa história das criações de ratos é realmente incrível. Mas Chico, essas campanhas sanitárias extravagantes visavam o bem-estar da população ou eram parte de um plano higienista do governo de Rodrigues Alves? Explica isso.
Porque a vacinação contra a varíola foi a gota d'água que fez transbordar a insurreição de 10 de novembro de 1904. Então, André, como você bem colocou no início do programa, a revolta contra a vacinação não tem qualquer relação com o obscurantismo. Ela é intrinsecamente ligada à luta de classes, à perseguição do Estado e à miséria nas condições de vida dos trabalhadores. Isso quer dizer que isso não era apenas um programa do governo do Rodrigues Alves, de âmbito nacional, esse objetivo de sanear a capital e o Brasil. Ele também estava ligado ao que era colocado em prática pela gestão municipal do engenheiro Pereira Passos, que tinha um mandato no Rio de Janeiro no mesmo período, inclusive, do presidente Rodrigues Alves, de 1902 a 1906. Então, o combate às epidemias e também esse combate ao retrato colonial do Rio de Janeiro, ele tinha uma finalidade muito clara: a destruição das moradias dos trabalhadores no centro do Rio de Janeiro. E essa destruição com o objetivo de construir ruas, avenidas, cafés, praças, tudo à la Paris. Quer dizer, essa tentativa de uma incipiente burguesia brasileira em emular os ares franceses, mas a partir disso a gente se pergunta, qual que foi o resultado dessa política, tanto do governo federal quanto do governo municipal? Foi o famoso bota abaixo, que era essa higienização completa da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, na prática, o que os representantes burgueses chamavam de processo civilizacional, essa transformação inclusive urbanística da cidade, significou a destruição de mais de 2.000 casas de trabalhadores no centro do Rio de Janeiro, para que se abrisse então o que a gente conhece hoje como a Avenida Rio Branco, por exemplo, que cruza a cidade e sendo o principal marco dessas reformas do Pereira Passos e do Rodrigues Alves. Então são nessas reformas também que consiste o real processo de favelização da capital, com os trabalhadores sendo escorraçados de suas propriedades e destinados aos morros, principalmente com o que ficou conhecido como Morro da Providência e nas demais zonas portuárias do Rio de Janeiro, sendo obrigados a construírem aquelas casas totalmente precárias e sem saneamento básico. Então, esses atos estavam imersos em uma profunda crise socioeconômica, o que piorava a situação nesse país de capitalismo completamente dominado, com um desenvolvimento desigual e combinado, e que havia há pouco tempo, há 16 anos, abolido a escravidão que perdurou 388 anos. Então, todo esse contexto de uma antidemocrática república fez com que os trabalhadores, como diz o grande historiador brasileiro Nikolai Savicenko, se atravessassem a encarar a morte sem medo, colocando as suas próprias vidas contra a vacinação, que foi só o estopim desse momento de revolta. Ou seja, isso explica a sua afirmação, André, da vacinação ser apenas essa gota d'água que fez o copo transbordar, não esse ato anticientífico dos trabalhadores, inclusive porque a maioria deles estavam completamente à margem da escolarização, sem saber de fato a importância da vacinação. Em meio a tudo isso, a lei da vacina obrigatória ela foi imposta pelo Oswaldo Cruz ao governo Rodrigues Alves, ao presidente diretamente, que deveria então pressionar o Congresso Nacional para que essa vacinação obrigatória fosse oficializada. A votação dessa lei passa por intensas discussões no parlamento, dentre elas os votos que mais se destacam são do Olavo Bilac e do Rui Barbosa, que se negam a compactuar com uma obrigatoriedade do governo, justificando a liberdade individual contra o Estado. Apesar de tudo isso, das divergências gerais, a lei é posta em vigor em 31 de outubro de 1904. Então, André, aqui a gente chega num ponto fundamental, porque se por um lado, nas disputas entre as frações burguesas, a revolta foi em parte incitada pelo Partido Republicano Federal, que era dirigido pelo Lauro Sodré, um militar oriundo da escola militar da Praia Vermelha, aquela que foi a casa do processo republicano de 1889, esse grupo estava farto da República do Café com Leite. A verdadeira revolta contra a vacinação, esse estopim que foi a vacinação obrigatória, ela é massivamente realizada pelos trabalhadores, aqueles que foram mais explorados, mais oprimidos, devido a esses ataques do governo federal e municipal no Rio de Janeiro. E como se deu a dinâmica da revolta? E de que maneira ela foi reprimida pelo governo republicano? Então, André, a dinâmica da revolta de 1904, ela se inicia no dia 10 de novembro,
com uma manifestação no Largo São Francisco, né, reunindo um grupo de estudantes, de trabalhadores contrários à lei de obrigatoriedade da vacina do Oswaldo Cruz e do Rodrigues Alves. Os passos seguintes, né, nesse próprio dia e na manhã do dia 11, são mais radicais, né, com conflitos, com distúrbios urbanos, como era dito no período, e de fato as prisões. Essa pressão toda, né, fez com que a lei fosse suspensa no Congresso, mas que nos dias 12 e 13 ainda continuassem, né, as fortes manifestações na região da Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. Nos dias 14 e 15 de novembro, a revolta ela toma proporções ainda mais violentas, né, quando cerca de 20 bondes, né, da companhia Carros Urbanos, assim também como os lampiões da iluminação pública do Rio de Janeiro, foram destruídos pelos trabalhadores e pelos estudantes. Então a guarda ela foi reforçada contra a revolta, né, a guarda municipal, para tentar assegurar, né, obviamente, o Palácio do Catete, o Palácio do Governo Federal, onde o Rodrigues Alves estava tentando responder ao povo com mais repressão e também responder às tropas do Lauro Sodré, como eu disse antes. E o Rodrigues Alves, inclusive, bradava que só saía do Catete se fosse morto, né? Inclusive, essa frase foi, como todo mundo sabe, reproduzida pelo Getúlio Vargas nos anos 50. Então, a revolta contra a vacinação obrigatória, ela se espalha pela cidade do Rio de Janeiro, pelos bairros de Botafogo, Laranjeiras, a Zona Norte, a Praça 11, na Tijuca, na Gamboa, né, no Rio Comprido, no Engenho Novo, na Cidade Nova, Vila Isabel, Copacabana, enfim, por toda a cidade. E no bairro da Saúde, a revolta ela continuava 24 horas por dia, né? Não tinha paralisação durante essa insurreição, e nesse bairro, né, eram feitas grandes barricadas pelos trabalhadores. Os dirigentes dos trabalhadores também despontavam nesse período, obviamente, e um deles era o Prata Preta, que era um capoeirista muito famoso ali entre os trabalhadores negros e os estivadores no Rio de Janeiro, e ele se torna esse símbolo de resistência dos trabalhadores cariocas. Era então a rebelião, né, a insurreição, o antídoto para a doença capitalista. Era mostrado nesse período que a verdadeira vacina contra a miséria é a rebelião e a revolta contra o capitalismo. Evidentemente que as forças armadas do Estado foram completamente mobilizadas, né, com toda a força pelo Rodrigues Alves, mesmo com as cisões internas que o exército estava sofrendo. E o levante golpista da Praia Vermelha, né, tinha traçado, inclusive, tomar o poder no dia 15 de novembro para representar, né, essa retomada da República como ela foi originalmente pensada em 1889. Mas a revolta popular, a revolta dos trabalhadores, impediu que os golpistas, né, tomassem o protagonismo dessa insurreição. E quando Rodrigues Alves e as forças do Estado, do governo, soube o golpe que estava sendo arquitetado pela escola militar, né, na noite do dia 14 de novembro, reuniu os ministros, né, da guerra, que era o Francisco Argolo, o ministro da Marinha, o Júlio César de Noronha, o ministro da Justiça, o José Joaquim Seabra, e o ministro da Fazenda, o José Bulhões, reunindo então todas as forças do governo, exército, marinha, polícia, os bombeiros, acionando então para combater ainda mais as forças do Lauro Sodré. Então, quando os golpistas, liderados pelo general Travassos, chegaram à Rua da Passagem, né, no bairro de Botafogo, eles se chocaram com a brigada de ataque enviada pelo governo Rodrigues Alves, e ambos recuaram, né, porque eles achavam que eles estavam, de cada lado, estavam perdendo essa batalha. O general Travassos ele ficou gravemente ferido nesse choque entre os dois exércitos e viria a falecer 8 dias depois. Aos poucos, a notícia da retirada das tropas do Lauro Sodré chegou no Palácio do Governo, e a escola militar da Praia Vermelha foi bombardeada naquela noite do dia 14 por navios de guerra, né, que estavam posicionados na Baía da Guanabara, quando na manhã do dia 15 ela foi então definitivamente ocupada e os alunos que ainda estavam, né, após o bombardeio se renderam. E todos eles foram presos, né, expulsos da escola e também embarcados em navios para o sul do país.
Então, nesse momento, acaba esse levante do exército, né? O movimento liderado pelo senador e militar Lauro Sodré, que, após ser achado, foi preso. Mas o lado que a gente de fato deve defender e ter em mente é que a revolta popular continuava e pulsava nas ruas do Rio de Janeiro. No dia 16 de novembro, foi decretado um estado de sítio devido a isso, e a lei obrigatória da vacina deixou de ser suspensa e passou a ser revogada pelo governo federal, né, por causa da mobilização popular. Então, com isso, após o amplo massacre das forças do Estado contra a população, a revolta começou, obviamente, a arrefecer. Alguns mortos, né, foram registrados e centenas de presos foram enviados para a Ilha das Cobras, que fica no interior da Baía da Guanabara. E também outros, né, centenas de presos, de trabalhadores, foram deportados para o norte do país, principalmente para o Acre. Então, André, fazendo um balanço muito objetivo e claro da revolta da vacina, é como ela explicita a contradição desse sistema, ao passo que ela colocou os trabalhadores contra a vacinação, que é uma conquista, um avanço para a humanidade contra as doenças, mas colocou devido às grandes exclusões, à exploração, à urbana desigualdade imposta pelo sistema capitalista contra os trabalhadores. Isso, nas palavras do Nikolai Savchenko, deixou muito claro que a reação popular não foi contra a vacina, mas contra a história. Uma história em que o papel que reservaram aos trabalhadores, que esse sistema reserva aos trabalhadores, não é mais tolerado e que eles vão lutar até a morte e contra tudo para mudar a sua situação. Chico, é sempre um prazer te receber aqui no nosso podcast. Considerações finais aos nossos ouvintes? Camarada André, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer participar do podcast da Esquerda Marxista, falando sobre a história do Brasil, falando sobre a história da nossa classe. A gente precisa construir uma direção capaz de canalizar toda essa revolta para a luta revolucionária de fato, tirando o véu da falsa democracia liberal, onde só assim todas as doenças causadas pelo esse modo produtivo totalmente apodrecido terão seu antídoto. Porque a gente deve estar pronto para que quando o morro descer e não for carnaval, a gente não produz apenas revoltas, mas sim uma revolução socialista construindo um novo mundo. Saudações, junte-se à esquerda marxista, vamos à luta. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje traz a obra do flautista e compositor carioca Joaquim Antônio da Silva Calado, considerado um dos criadores do choro e pai dos chorões. Acompanhe nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu o podcast da Esquerda Marxista.